perguntando ali se realmente eu precisava pegar. Depois de tudo aquilo que nós vivenciamos nessa noite, com a participação do coro, trazendo mensagem tão preciosa aos nossos corações, mas se Deus separou a mim para estar aqui, eu não posso retroceder e trazer o recado que Deus colocou em meu coração nessa noite, primeiramente para mim. O meu desejo é que também possa alcançar a sua vida, e a você que está em sua casa também seja alcançado com a mensagem do Evangelho. O texto que nós vamos meditar nessa noite está lá no livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, e essa carta traz consigo uma peculiaridade muito interessante. Paulo havia estado ali em Gálatas, havia deixado a semente, havia pregado o Evangelho, anunciado o Evangelho de Jesus, mas nem bem Paulo havia saído daquela cidade. Os judaizantes, aqueles judeus ortodoxos que não aceitavam o Messias, a Jesus como Salvador, começaram a quem sabe, arrancar a semente plantada por Paulo e querer plantar a semente da tradição, das obras, da lei, da aparência, daquilo que Jesus condenou muitas vezes, em função de ser práticas vividas, experimentadas por eles, os líderes judaicos. E eu fiquei muito tempo meditando nessa palavra, e confesso que nunca tinha pregado, mas sempre falou ao meu coração esse texto, porque sempre me desperta para a responsabilidade de rever meus valores, sempre que me coloco diante do Senhor. Nós temos um padrão, nós temos um exemplo, e quem diz muito bem isso é Tiago, quando nos ensina a olhar para o espelho e sermos confrontados com aquilo que temos vivido, valores que temos abraçado, costumes que temos absorvidos, e precisamos entender se isso realmente é coerente com aquilo que a Bíblia nos ensina, com a Bíblia, aquilo que a Bíblia nos mostra. E quando eu volto a meditar no texto como o de Paulo, me leva a refletir que, cuidado para que a minha vida, eu falo para mim mesmo, não venha a ser marcada por invencionices, inclusões, inserções, que não condizem com nada daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E muitas vezes ficamos presos a tradições, aos costumes, porque no meu tempo, porque na minha época, e muitas vezes deixamos de viver a essência do Evangelho, não das obras, não da aparência, não do que os outros vão dizer, mas da minha relação com Deus, porque é isso que Deus conta. Eu louvo a Deus pela Cristolândia. Os irmãos sabem o que é a Cristolândia, é um ministério que tem o papel de resgatar homens e mulheres escravos das drogas, pessoas que estão fora desse contexto social nosso. E eu louvo a Deus pelo privilégio de algumas vezes ter estado ali no centro, com aquela camisa Jesus Transforma, amarela, sempre identificada. E toda vez que eu chegava ali, eu dizia: Senhor, aqui é o meu lugar. Aqui é o meu lugar. Porque Jesus, quando nos ensina, principalmente na casa de Levi, ele disse, olha, quando é confrontado pelos judeus, e diz, olha, por que o teu mestre se senta com pecadores? E Jesus diz, olha, eu não vim buscar os sãos. Eu vim buscar os doentes. Os sãos não precisam de médicos, os doentes sim precisam de médicos. E toda vez que eu descia ali para o centro, a participar com a Cristolândia, com o grupo da igreja, me veio ao coração exatamente isso: aqui é o meu lugar, onde eu preciso falar do amor de Jesus, onde eu preciso sair da minha zona de conforto, me despir do paletó, da roupa confortável, e vestir e me colocar diante dessas pessoas como parceiros, como instrumentos de Deus, mostrando que há esperança, mostrando que realmente Jesus é a solução para as suas vidas. E sempre que me debruçava sobre esse texto de Paulo aos Gálatas, me veio ao coração exatamente isso. Será que aquilo que eu tenho vivido tem agradado a Deus? Será que da maneira que eu tenho me comportado é exatamente assim que Deus espera de mim? É exatamente assim que deseja Deus usar a minha vida? Mas vamos ao texto, Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9. Falei do contexto em que Paulo encontra quando ele escreve a igreja em Gálatas, quando ele olha para trás e percebe que tudo aquilo que foi plantado, tudo aquilo que foi semeado, tudo aquilo que foi ensinado,
os judaizantes começam a tentar, quem sabe, persuadir os gálatas a dizer, olha, não é nada disso, Paulo não tem critério, Paulo não tem autoridade, porque nem discípulo de Jesus ele foi. Ele não andou com Jesus, ele não esteve com Jesus. Se por acaso fosse um dos 12, ou um dos 11, a gente poderia levar em conta, mas Paulo nem esteve com Jesus, e por diversas vezes na carta, Paulo diz assim, olha, eu não recebi esse ministério de homens, eu recebi de Cristo. Eu fui comissionado por Ele. E todos nós sabemos que isso é verdade. Quando Paulo foi encontrado por Jesus ali no caminho de Damasco, Paulo não recebe uma profecia, não recebe uma doutrina, não recebe um ensinamento da parte dos homens. Paulo não estava ali porque queria. E muitas vezes ele disse, olha, eu esmurro o meu corpo, sempre que tenho que cumprir, sempre que tenho que me colocar à disposição do reino para cumprir essa missão. E sempre que me deparo com uma cena como essa, em que podemos olhar para trás e lembrar do memorial de Jesus, do sacrifício do meu mestre, e dizer, valeu a pena? Aquilo que ele fez por mim tem valido a pena? Diante de tudo aquilo que eu tenho escolhido, dos valores, escolhas. Mas vamos voltar ao texto. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 9, e a palavra do Senhor diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, maldito, amaldiçoado. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. E diante desse texto, da verdade, de todo o início da carta de Paulo aos Gálatas, quando ele se identifica como servo de Jesus, não dos homens, afinal de contas, Paulo não era aceito ali, diante dos judaizantes, ele disse, olha, eu não sou um apóstolo porque vocês me escolheram para ser. Eu não sou um apóstolo enviado a vocês porque eu quis estar com vocês. Não foram vocês que me chamaram para ser o que eu sou, mas sou um apóstolo de Jesus Cristo, e essa é uma das cartas que Paulo faz questão de destacar, que sua missão não foi conferida por homens, pelo contrário, se o fosse, ali ele nem chegaria, mas tinha sido conferida pelo Senhor. E dentro daquilo que Paulo fala à igreja na Galácia, me veio ao coração alguns aspectos da caminhada cristã. Desde quando tudo começou. Lembra do primeiro amor? Quem fala muito isso é Tiago. Quem fala é escritor em Apocalipse. Falta o primeiro amor. Quando tudo começou. E é interessante como a gente consegue perceber claramente todo o processo. Quando Paulo nos apresenta o processo, ele está colocando diante de nós tudo aquilo que temos por enfrentar. Da maneira como o Evangelho foi apresentado a nós, como a coisa aconteceu, como a coisa tem fluído. O primeiro valor que eu encontro é exatamente o processo. O processo no qual todos nós estamos engajados, no qual todos nós fomos separados, escolhidos e capacitados por Deus para cumprir essa missão. E dentro desse processo eu consigo identificar no verso 6 as marcas do processo na caminhada cristã. E Paulo é muito contundente naquilo que ele afirma a respeito da decepção, da frustração. O versículo 6 diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O texto que eu queria destacar é exatamente, admira-me que estejais passando tão depressa. Aquilo para Paulo é algo de espantar-se. Nem bem eu virei as costas, vocês já esqueceram que foi plantado. E Jesus fala com muita propriedade a respeito dessa experiência na vida do cristão, daquele que se dispõe a seguir a Jesus, da parábola do semeador, quando a semente cai em 4 tipos de solos, à beira do caminho, e o diabo vem e leva.
entre os espinhos, entre as pedras, e cai em terreno próprio e propício e dá fruto. Primeira coisa que Paulo nos convida a olhar nas marcas de uma caminhada, do processo da caminhada cristã, é a constância. Caminhada cristã não é e nunca foi e nunca será uma corrida de 100 metros. É uma maratona. O escritor aos Hebreus, no capítulo 2, exatamente isso. Olha, a perseverança deve existir. Não desistam. Olhem para os heróis da fé. Contemplem suas vidas, homens e mulheres que morreram em prol de um ideal. E muitas vezes nós somos tentados a viver um evangelho montanha-russa. Um evangelho que tem intimidade com Deus e diante das dificuldades me aproximo, busco, peço, prometo, voto. E o problema é resolvido e logo estou eu, esquecendo, abandonando, esfriando na fé. Constância. Paulo diz, olha, eu estou muito admirado. Nem bem eu saí daí, vocês já estão abraçando outro evangelho. Interessante, quando Paulo fala, a primeira coisa que ele mostra é uma expressão de espanto. Estou muito admirado. Vocês pareciam tão conscientes da mensagem que vocês abraçaram. Vocês pareciam tão conscientes de que realmente era isso que vocês queriam. Você saiu no domingo tão fervoroso, dizendo, eu vou falar de Jesus para todo mundo, mas começou a segunda-feira e cadê eu? Cadê aquele que eu saí daqui? Digo isso para mim mesmo. Quantas vezes saio daqui dizendo, Senhor, olha, a partir de agora eu quero tomar o arado nas minhas mãos. E Paulo disse, olha, nem bem passou a noite, nem bem passou do domingo para segunda-feira e olho para trás e nem encontro mais aquele que saiu do templo assumindo esse compromisso com Deus. E não precisam os judaizantes tentarem nos convencer a voltar às obras, aos costumes, às práticas, às repetições. A segunda coisa, diante daquilo que Paulo encontra ali no meio daquela comunidade, ou junto àquela comunidade, é que tanta dedicação em favor daqueles irmãos, para logo em seguida eles serem levados a acreditar que não era exatamente como Paulo lhes havia anunciado. De que valeu estar aí com vocês? De que valeu poder estar com vocês e anunciar esse evangelho? E olho para trás e percebo que parece que nunca eu estive com vocês. Parece que nunca eu ouvi de Jesus. Parece que nunca eu aceitei como missão o evangelho da parte de Deus. Parece que nunca eu congreguei numa comunidade de fé. Interessante, quando volto os meus olhos mais uma vez para o versículo 6, quando Paulo diz, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para o outro evangelho. Eu encontro na segunda parte a singularidade. Como cristãos, temos declarado que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Que talvez você possa estar declarando isso, mas não sabe exatamente a grandeza dessa declaração. Jesus é o único porque não existe outro. Jesus não existe complemento. Jesus é suficiente porque só Ele é capaz de nos dar salvação. Não existe outro e não existe necessidade de complemento. É colocar em Cristo as nossas vidas, é colocar em Jesus o nosso ideal. Quando volto meus olhos mais uma vez para Hebreus capítulo 12, ele diz, olhando firmemente para Jesus. Não olhe para mim não, não olhe para mim não, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Porque muitas vezes nós temos tantos motivos para nos esfriar nossa fé, nossa comunhão com Deus. E muitas vezes usamos do pretexto de Adão. Olha, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Foi a mulher que tu me destes. E a mulher, quando é confrontada, diz, olha, a culpa é da serpente. E muitas vezes a gente se envolve em relacionamentos lá fora, no mundo, e muitas vezes se deixa levar por valores mundanos, valores não cristãos, que muitas vezes nós estamos copiando costumes, práticas. Me veio ao coração agora um ditado chinês, que não está aqui, mas me veio ao coração. O ditado chinês diz assim, as más companhias são como o mercado de peixe. Com o tempo,
você se acostuma com o mau cheiro. Mas sou tão amigo, somos tão companheiros. E é como o mercado de peixe. O tempo foi passando e eu me acostumei com aquela relação. Precisamos ter muito cuidado, porque sempre que elevamos a bandeira do Evangelho, temos que entender que Jesus diz, olha, aquele que não deixa pai, mãe, irmão, esposo, esposa, filhos, por amor a mim, não é digno de ser meu discípulo. E quando eu olho mais uma vez para a cruz, para a ceia do Senhor, me faz lembrar exatamente tudo isso que Jesus enfrentou por nós, por mim, por cada um de nós. O Evangelho de Jesus é único, não existe nada a que se possa comparar. Precisamos ter muito cuidado, que muitas vezes vivemos nessa dualidade, de um Evangelho marcado pela dificuldade em identificar aquilo que é prioridade, aquilo que é valor, aquilo que é escolha principal. O último dia 15, a Receita Federal baixou o programa da Receita Federal, e aí estamos nós, cristãos, em declarar o nosso imposto de renda. Está aí, os comerciantes, os empresários, os funcionários, aquilo que eu tenho colocado é exatamente aquilo que tem sido a minha realidade, ou não vou fazer graça para ninguém. Ainda que os homens tentem encontrar outros meios de se achegar a Deus, o único acesso possível é Jesus Cristo. E Paulo falava isso com muita propriedade, porque ele havia estado do outro lado. Paulo havia valorizado os valores, as práticas, os costumes engessadas da lei. E é tão bom quando a gente se depara com alguém que testemunha não de maneira teórica, mas de maneira prática. Olha, eu sei o que estou falando, eu estive do outro lado, eu já abracei essa causa, eu já fui um fiel, eu já fui um perseguidor dos cristãos. Eu louvo a Deus quando Deus me dá a oportunidade de encontrar com pessoas como quarta-feira. Quando estive aqui, Thelma, João e de Dirlene, ficamos aqui até um pouco mais tarde. Os irmãos estavam lá, nas bodas de ouro do irmão Valdir, da irmã Jane, e nós ficamos aqui conversando, e como foi bom poder aprender com alguém que está nessa estrada. A estrada da quimioterapia, a estrada da dificuldade, de poder sonhar, vislumbrar com a última sessão, o último encontro, Muitos dos nossos irmãos estão assim, nessa luta, esperando firmemente a cura, a restauração de suas vidas. E muitas vezes me deparo com pessoas assim, e eu digo, o que eu vou dizer para essas pessoas? Eu não tenho ideia do que elas têm enfrentado. Eu não sei nem por onde começar que elas têm enfrentado. E muitas vezes nós nos caímos na besteira assim, olha, eu sei que vocês, sabe não. Eu nunca enfrentei situações como essa. E é tão bom quando eu posso olhar para o apóstolo Paulo e ele dizer assim, olha, eu estou falando isso, porque eu sei que eu estou falando. Eu já estive do outro lado. Eu já fui um amante da lei, das obras, da aparência, dos costumes, da tradição. Eu hoje estou do outro lado. Encontrei uma citação do Warren Wiersbe. Ele diz assim, os cristãos na Galácia não estavam apenas mudando de religião ou mudando de igreja. Na verdade, estavam abandonando a própria graça de Deus. Pior ainda, estavam abandonando o próprio Deus da graça. E sem querer a gente vai começando. Só hoje. É só essa vez. E começamos a enveredar caminhos que não agradam ao Senhor, e logo, logo estamos distantes da cruz, fazendo aquilo que é do nosso agrado, aquilo que desagrada ao nosso Deus. Mas encontro dentro desse desafio de cumprir a missão, além do processo, o segundo é o percurso. O percurso, e dentro desse percurso eu consigo identificar as marcas do percurso na caminhada cristã.
Versículo 7 diz exatamente assim: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E eu fiz questão de destacar essa expressão, o qual não é outro. O qual não é outro. E aí nos leva a retidão, coerência, critério, prudência. É tão bom encontrar todos esses valores no nosso Deus. O nosso Deus é o reto. A retidão não desvia nem para o lado, nem para o outro, não se torna parceiro de A ou de B. Porque é exatamente aquilo que é o certo e o correto. Quando Paulo diz, olha, não se deixem levar por aquilo que tem sido ensinado entre vocês. Não se deixem perverter por evangelho que tem sido pregado a vocês. Quando ele olha para trás e percebe que aquilo que ele havia experimentado quando não conhecia Jesus, aqueles irmãos estavam induzindo ao mesmo erro. Estavam sendo levados às mesmas mentiras. Ensinando a valorizar as práticas, a aparência, os costumes, a tradição, as obras, o sábado, a velha aliança. E isso causava uma grande inquietação no apóstolo Paulo, porque era algo que ele já havia experimentado e que não tinha nenhum poder de convencimento mais sobre a sua vida. Quando encontro a expressão outro evangelho, traz a evidência de que não tinha sido esse o ensinamento que Paulo lhes havia transmitido. Não foi isso que eu ensinei a vocês. Não foi isso que eu transmiti a vocês. Não foi isso que eu deixei como legado para vocês. Não foi isso que vocês aprenderam de mim. E quantas vezes eu preciso ouvir da parte do Senhor exatamente isso? Não foi assim que eu lhe ensinei. Quantas vezes o pai e a mãe têm dito assim para o filho, olha, não foi assim que eu lhe ensinei. Olha, não foi assim que eu lhe ensinei. E muitas vezes somos confrontados com aquilo que nos foi ensinado, com aquilo que nos foi passado. E muitas vezes temos caminhado exatamente contrário a tudo aquilo que é o desejo de Deus para as nossas vidas. Cristianismo não é apenas a adoção de um credo, mas principalmente a manutenção de um relacionamento. Precisamos ter muito cuidado, porque muitas vezes me declaro cristão, mas a minha relação com Deus não tem sido nutrida a cada dia, não tem sido alimentada através da palavra, da oração, da participação nos cultos. E muitas vezes encho o meu peito e disse, olha, eu sou cristão, mas as minhas práticas não condizem com aquilo que eu tenho declarado. Mas as minhas práticas não caminham lado a lado com aquilo que eu tenho testemunhado verbalmente. O apóstolo Paulo tinha muito cuidado com aqueles irmãos, porque sabia exatamente aonde as obras da graça iam debandar. Onde as obras das graças iam trazer consequências para a vida daqueles irmãos, porque estariam sempre cobrados, que tinham que ser feito daquele jeito, tantos passos, não pode, e se fizer é castigado. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu posso tudo, mas nem tudo me convém. Abraçar o evangelho é entender que o nosso Deus nos deu a oportunidade de vivenciar novos tempos, a plenitude da graça, de um Deus gracioso que se fez homem e habitou entre nós. Encontro ainda dentro do versículo 7, que tem como texto, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Destacando apenas a segunda parte, eu encontro exatamente esse evangelho que nos convida a olhar na direção de Jesus. Um evangelho cristocêntrico. Um evangelho que nos convida a ter a Jesus como referencial, como padrão de nossas vidas, como modelo. Lembro de uma história que alguém contou, dizendo que alguém recebeu a missão de cortar alguns pedaços de madeira dentro de uma ripa, e ali deu um modelo, e aquela pessoa começou a cortar o primeiro pedaço, usando o padrão, o modelo primeiro como referencial. Mas o terceiro pedaço, o segundo pedaço que ele foi cortar, já não usou mais o padrão primeiro, que serviu para cortar o primeiro pedaço.
E começou a usar sempre o pedaço que sobrava, o pedaço que havia sido cortado, como modelo para o pedaço que estava para ser cortado. E para surpresa dele, quando ele olha o último pedaço cortado, e olha para aquele que foi o começo de tudo, existia uma diferença muito grande. Existia uma diferença muito grande porque não seguia o padrão, não seguia o modelo, não seguia o exemplo de Jesus. Isso aconteceu com o Evangelho. Isso aconteceu com a igreja primitiva. Quando eu olho para a igreja primitiva, percebo que os cristãos, aqueles que haviam estado com Jesus, os seus discípulos, pregavam o Evangelho com todo fervor, morriam em função desse objetivo, desse ideal. Mas aqueles homens ensinaram a outros. E o discurso e o testemunho dessas pessoas era: eu ouvi de alguém que esteve com Jesus. Já não era mais o discurso ou o testemunho daqueles que haviam estado com Jesus. Eu estive com Jesus, eu vi, eu testemunhei, eu experimentei. O testemunho daqueles que seguiram os discípulos foi: eu ouvi com alguém que esteve com Jesus. E os frutos seguintes daqueles que estavam anunciando: eu ouvi com alguém que ouviu de quem esteve com Jesus. E quanto mais se distanciava da fonte, mais era um evangelho marcado pelas inserções, pelos acréscimos. É como aquela marola, aquele pedra que se joga no lago e forma aquela marola. Quanto mais distante do local onde foi jogada a pedra, mais fraca vai ser a marola. E muitas vezes precisamos voltar ao centro, a Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça e não o Evangelho dos merecimentos, da aparência. Jesus coloca o dedo na ferida várias vezes, ali em Mateus capítulo 8. Ele disse: olha, não façam como os gentios, não façam como. Vão para as praças e falam, e gritam, e anunciam, e vão ser elogiados, e vão lá para as sinagogas e mostram. Vosso Pai sabe. Vosso Pai sabe daquilo que vocês têm feito. O Evangelho de Cristo não nos aceita pelo que possamos fazer, mas apesar do que fazemos ou daquilo que temos feito. Apesar de mim, apesar dos meus pecados, Deus me aceita. Não é em função de uma resposta. Deus não abençoa se eu me comportar bem. Deus já me abençoa. O comportar bem é natural daquilo que eu tenho feito, daquilo que eu tenho assumido com Deus. O evangelho das obras é um evangelho da recompensa natural. O evangelho da graça é a recompensa sobrenatural, da justificação. De Deus esperar de cada um de nós que possamos fazer a nossa parte. Acabamos de ler capítulo 2 de Efésios, e os versos 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Mas encontro uma terceira e última relação nessa caminhada cristã, cumprindo a missão, é a perseverança. Processo, todo o processo, toda a caminhada no percurso, e aquilo que vai exigir de nós, a perseverança. E encontrei também, como fiz com as outras marcas, os valores da caminhada cristã, as marcas da perseverança na caminhada cristã. O texto, o verso 8, quando Paulo diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos tenho pregado, seja anátema, não bendito, maldito. E quando eu encontro essa afirmação, esse cuidado do apóstolo Paulo, percebo que ele disse: olha, muito cuidado, tenha critério, seja seletivo, seja cuidadoso naquilo que você vai assumir compromisso, naquilo que você vai se dispor a ajudar. O seu sim e o seu não precisam estar coerentes com a palavra de Deus. Seja criterioso. Seja criterioso quanto àquilo que eu tenho abraçado, quanto àquilo que você tem abraçado. Josué falando ao povo lá na chegada da Terra Santa, lá em Canaã, no capítulo 24, quando ele exorta o povo a decidir o que é que eles querem. Olha, vocês querem continuar servindo ao Deus que serviram os vossos pais antes do Eufrates, antes do Jordão,
ou querem seguir a partir de agora em função de tudo aquilo que nós experimentamos na caminhada do deserto. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E é interessante quando Paulo aborda essa questão para com Deus, falando exatamente dessa condição em que ele espera que Deus possa agir, de que Deus possa intervir. Encontrei pelo menos 3 maneiras como Paulo roga a Deus. Primeiro, que Deus revelasse, que Deus mostrasse, que Deus pudesse identificar. Realmente aquilo que tem sido pregado é dele, vem dele, é para a glória dele. Sim, pode continuar. Não, repense. Que Deus identificasse o evangelho que deveria ser pregado. Evangelho que não exalta os homens, as obras, as práticas, os costumes e as tradições, mas o evangelho que glorifica o nome do nosso Deus. Enquanto também, diante dessa afirmação do Paulo, Paulo roga a Deus que julgasse, que fosse criterioso quanto ao seu julgamento, que Deus que conhece os corações pudesse dizer, olha, está certo, não está certo. Olha, revejam seus valores, refaçam suas escolhas, mudem de atitude, porque não é essa a vontade, a minha vontade para com vocês. E terceiro e último, diante do critério do julgamento de Deus, que Deus pudesse condenar, que Deus condenasse, que identificasse onde estava a heresia e agisse com justiça. Senhor, que o Senhor seja o nosso juiz, que o Senhor julgue, se realmente tudo aquilo que eu preguei a eles é mentira, é balela, é algo que eu aprendi, mas não é verdade, ou se aquilo que eles estão sendo ensinados, se é algo que realmente não condiz com aquilo que o Senhor me ensinou. Encontro nessa afirmação algo que para mim é relevante, e para mim é fortalecedor, que me coloca diante do Senhor com o coração em paz, sabendo que aqueles que se levantarem contra esses valores cristãos, não estão lutando contra mim, não estão lutando contra você. Hoje pela manhã, conversando com uma irmã de nossa sala de EBD, e muito feliz, porque o marido dela, o esposo dela, por quem nós orávamos, havia se convertido a Jesus, e ela disse, olha pastor, eu tenho uma bênção para contar. O meu esposo hoje foi convidado para uma atividade, e ele com ousadia disse, eu vou para a igreja. E aquela esposa, aqueles amigos, ditos amigos deles, como? Você é crente agora? Você vai para a igreja? Sou um cristão. É exatamente assim que Deus se agrada de nós. Quando temos levantado a bandeira do Evangelho, mesmo correndo o risco de nossas vidas, de perdermos amizades, de perdermos, quem sabe, oportunidades. Qualquer indivíduo que se levantar para perverter o Evangelho e pregar um outro Evangelho que vá além do Evangelho da graça, deve ser rejeitado, rechaçado e amaldiçoado. Mas chego numa última marca, e quero finalizar com a última marca, é a firmeza. Versículo 9 nos ensina a sermos firmes, criteriosos, mas sem negociar a nossa fé, sem barganhar a nossa fé, sem titubear. Interessante quando o apóstolo Paulo nos exorta a rever nossos valores, é que a sua plena convicção se põe a clamar pela atuação de Deus em condenar. Olha, Senhor, Tu conheces os corações, Tu sabes exatamente aqueles que são Teus, aqueles que estão caminhando de acordo com os Seus valores, com os Seus princípios, com os Seus ensinamentos. Mas também encontro uma outra verdade que muito me anima. Paulo está tão convicto do que afirma, que faz questão de repetir para fixar em suas mentes. Olha, já falei e vou repetir. Se eu ou mesmo anjo vos anunciar um outro evangelho que vá além daqueles que vos tenho anunciado, seja maldito, amaldiçoado, rechaçado, ignorado. E diante de tudo isso que o Senhor nos dá, como missão, como oportunidade de trabalho, como oportunidade de cumprir a missão para o qual o Senhor nos comissionou, perceba que Paulo chega a 3 conclusões. Paulo entende que a missão é muito maior que o missionário. Se eu não for, Deus vai levantar outro e vai fazer muito melhor do que eu. Paulo entende que a mensagem é muito maior que o mensageiro, eu sou apenas canal. O que importa é aquilo que eu estarei anunciando,
a quem eu estarei anunciando. E a terceira lição que o apóstolo Paulo nos ensina e aprende e nos ensina é que o evangelho é muito maior que o evangelista. Que imbuídos dessa missão, conscientes da missão que o Senhor confiou a cada um de nós, possamos colocar a mão no arado e dizer: olha, Senhor, conte comigo, pode contar comigo, eis-me aqui, assim como respondeu Isaías. Que possamos cumprir a nossa missão, e que tudo que viermos a fazer, falar, viver, sirva somente para a glória e honra do nome do nosso Deus.